Quem tem razão? Muito bem, o TSE, por meio do seu corregedor-geral, determinou a desmonetização de canais e também perfis do YouTube por propagação de notícias falsas, né, as chamadas fake news. E nós vamos debater esse assunto aqui na Jovem Pan. Conosco aqui o Procurador de Justiça de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, e também o advogado especialista em Direito Digital, Marcelo Crespo. Os dois estão conosco. Eu vou começar com o doutor César. Doutor César, queria que o senhor analisasse aí, muito se fala em democracia, liberdade de expressão. Como é que o senhor avaliou essa decisão? Eu vi essa decisão com, vamos dizer, perplexidade e também preocupação. O Constituinte, até por meio do medo do que ocorreu no regime militar, ele em duas passagens na Constituição, tanto no artigo 5º quanto no artigo 220, ele deixa muito claro que é vedada a censura prévia. Ou seja, não é possível esse juízo positivo antes de que os fatos sejam apurados. Isso, inclusive, é jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele coloca a liberdade de manifestação do pensamento, e é verdade, porque isso daí é previsto tanto no artigo 5º quanto em alguns outros dispositivos da Constituição Federal, como cláusula pétrea. Ela não pode ser alterada de forma nenhuma, nem por emenda constitucional. Então, o que o Supremo Tribunal Federal diz, isso daí é uma jurisprudência pacífica, inclusive acompanhado pela doutrina, é que qualquer punição a um ato que atenta, que ultrapassa o limite da liberdade de expressão, ele é posterior, nunca anterior, então não pode haver censura. Então, a partir do momento em que blogs, jornais, eles são desmonetizados, isso equivale a fechar esses canais de comunicação. Porque é da mesma maneira que alguém chegar para o seu empregado e falar, olha, você fez alguma coisa, eu não vou te mandar embora. Então, nós vamos discutir isso, mas nós vamos pegar esse seu dinheiro e vamos colocar esse dinheiro no banco. Então, não estou te mandando embora. Olha, isso daí é a mesma coisa que mandar embora a pessoa porque ela está trabalhando de graça. E esses canais, eles recebem tanto no caso do YouTube, quanto alguns canais têm seus patrocinadores. Então, de maneira nenhuma, nós podemos ter no Brasil, na atualidade, a chamada censura prévia. Por outro lado, eu li atentamente a decisão do ministro Salomão, e o que ele coloca aí é que esses canais estariam criticando não o processo eleitoral em si, mas a lisura das urnas eletrônicas, dizendo que já houve invasão de hacker, que essas urnas elas não são auditáveis, que tivemos problemas nas eleições anteriores. Ora, Aristóteles, isso daí, 5 séculos antes de Cristo, já dizia que o ser humano, ele é um ser político, porque ele vive na comunidade, ele é atingido pela política. Se ele é atingido pela política, ele deve se interessar pela política. Tanto que Platão, cerca de um século depois, diz o seguinte, olha, você não gosta de política? Problema seu, porque você vai ser governado por políticos. Então, as pessoas podem discutir questões políticas, elas podem demonstrar a sua preocupação com o processo eleitoral, elas podem criticar as urnas eletrônicas, elas podem fazer tudo isso, porque isso está dentro do jogo democrático. Exato. Isso não ocorre em países da Coreia do Norte, porque democracia pressupõe convergência e divergência de ideias. Perfeito. Num regime totalitário, a gente só tem convergências, ninguém aceita divergência de ideias. Então, eu vi com uma certa perplexidade. Outra situação, se a Polícia Federal está investigando, é porque é indício de crime. Qual crime? Criticar a urna eletrônica não é crime. Fake news não é previsto na legislação. Óbvio que nós temos um limite entre a liberdade de expressão, manifestação do pensamento, e a prática de crime, que é um limite tênue,
que, se ultrapassado e houver uma previsão legal, que nós chamamos de tipicidade legal, a pessoa pode ser punida penalmente, ou se isso daí pode também implicar outra espécie de infração, uma infração civil, uma infração de probidade, se a gente é agente público. Agora, qual que foi a infração imputada? Criticar as urnas eletrônicas? Isso está dentro da liberdade de manifestação do pensamento, está dentro do artigo 5º da Constituição Federal, que nos é tão caro. Perfeito. Porque o homem, como eu já disse, é um ser político. Então eu vi com uma certa preocupação essa decisão. Sem dúvida. Mariana Fante. Doutor Marcelo, bom dia. Gostaria de saber sua opinião a respeito do que o doutor César Dario acabou de pontuar. O senhor concorda que essa decisão pode ser um cerceamento da liberdade de expressão que começa pelas redes sociais e se espalha por vários outros meios até chegar na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio social? Obrigado pelo convite, obrigado, César Dariano, aí, pelos comentários importantes e técnicos que foram feitos. No entanto, eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente pelo seguinte: é claro que a Constituição Federal e todos os dispositivos legais que o doutor César comentou, eles devem ser observados. Eu sou um defensor da liberdade de expressão. É claro que nós precisamos olhar para a Constituição Federal e garantir que as pessoas possam dizer aquilo que elas têm na cabeça. No entanto, o que tem acontecido nesses casos não são casos isolados, né? Nós estamos falando aqui de uma operação que está analisando aí comportamentos de pessoas que já vêm praticando comportamentos ilícitos há bastante tempo, estão sendo investigadas em inquérito, estão sendo investigadas em diversos setores ali do poder judiciário, da polícia federal, estadual e tudo mais, não só por críticas. Todas essas decisões que estão vindo a respeito da desmonetização dos canais, elas não dizem respeito apenas e tão somente uma mera opinião. Nós não estamos dizendo assim, eu sou a favor ou sou contra a urna eletrônica. Não é isso que está sendo discutido ali. O que está sendo discutido muitas vezes nesses canais é gente falando que a urna foi hackeada, que a urna foi fraudada, que as pessoas invadiram a urna, que tem prova de que isso aconteceu, entre outras situações. Nesse ponto, a gente está nessa linha tênue que o doutor César falou, né? Entre você poder opinar e falar o que acha e aquilo que é uma absoluta mentira e que ajuda a prejudicar e matar a democracia pelo outro lado. A democracia, ela deve ser mantida e a liberdade de opinião e expressão devem ser mantidos, mas de uma forma em que a tal liberdade não possa matar a democracia. As democracias morrem lentamente quando a gente vai permitindo que mentiras ditas de forma regular, constante e disseminadas num meio que agora é novidade para todo mundo, né? Porque hoje nós temos aqui Panflix, nós temos um monte de canais eletrônicos para conversar que no passado não existia. Então, eu acredito que isso também seja um desafio para o próprio TSE, para a Justiça, para os procuradores, para os promotores de justiça e para os advogados lidar com essa situação. Antigamente, o que se dizia de fake news era boca a boca. Eram as pessoas indo a reuniões, indo a palanques. Hoje, isso publicado nas redes sociais traz e pode trazer graves consequências. Então, eu entendo que a gente deva ter, sim, cautela para fazer remoção de conteúdo da internet. Eu entendo que nós devamos ter, sim, cautela com a observação de situações para desmonetizar, mas eu não vejo com tanta perplexidade quanto o doutor César esses acontecimentos, porque tem todo um contexto prévio e situações ilícitas acontecendo ali por trás. Eu só gostaria de saber o seguinte: se existe no arcabouço jurídico brasileiro argumentação, legislação para tudo isso que está acontecendo. A gente observa o deputado Daniel Silveira, o ex-deputado Roberto Jefferson, ontem tivemos ação contra Sérgio Reis, outro deputado. Eu só gostaria de indagar o doutor César se existe no arcabouço jurídico brasileiro essas possibilidades que estão acontecendo. A prisão do deputado, a prisão do Roberto Jefferson, ou a gente está num jeito aí, dentro da legislação atual, agindo de determinada maneira em relação a essas pessoas e não agimos com outras pessoas. Como é que o senhor avalia essa questão, doutor César?
A primeira observação que eu gostaria de fazer, até com devido respeito ao colega, que ele falou que essas pessoas estão sendo investigadas por atos ilícitos. Qual ato ilícito? Qual o crime? Não se fala isso na decisão do ministro Salomão. Qual o crime? Toda vez que há uma medida cautelar, nós deveríamos ter o que a gente chama de materialidade, que é a prova da existência do crime. E o próprio TSE disse que as urnas eletrônicas foram invadidas. O próprio TSE tem um inquérito que apura isso. Isso daí foi demonstrado, foi provado, houve a invasão. Então não é fake news. Fake news não é crime. Não existe crime fake news. Não existe o crime de mentir. Só se for crime contra a honra, for uma ameaça, for uma apologia ao crime criminoso, for um induzimento ao crime, em hipóteses excepcionalíssimas, crimes contra a segurança nacional. Então, para nós expedirmos um mandado de busca, como você disse, contra o Sérgio Reis, nós deveremos ter o que a gente chama de proporcionalidade. O mesmo ocorre no que diz respeito à prisão preventiva. Deverá haver um fato de suma gravidade. O artigo 312 e o 313 do Código de Processo Penal traz esses requisitos para a decretação de uma prisão preventiva. Tem que ter uma pena superior a 4 anos, a pena máxima. A pessoa tem que estar, de alguma forma, colocando em risco a incolumidade pública, que é a garantia da ordem pública, está atrapalhando as investigações, ter risco de fuga. Da mesma maneira, isso para a expedição de uma medida cautelar, que é a busca e apreensão. O que se vê, por exemplo, no que diz respeito a Sérgio Reis, o que poderia existir ali é um crime de incitação ao crime que é de pequeno potencial ofensivo, não tem processo. A transação penal é do juizado especial criminal, ele paga uma multa, não tem processo nenhum. Outros crimes desses têm suspensão condicional do processo. Então, são crimes que, de acordo com a proporcionalidade, não ensejariam a expedição de um mandado de busca. São crimes contra a honra. Então, esse crime, pelo menos o que eu vi, que passou-se ali, ele está incitando a invadir o Supremo Tribunal Federal, isso não é crime contra a segurança nacional, mas nunca, que é uma hipótese que tem que desestabilizar o sistema jurídico. É um crime de incitação ao crime previsto no artigo 286 do Código Penal, que a pena é minúscula, é até pena de multa, e nem processo tem. Então, quando nós pensamos numa decretação, que inclusive essa decretação foi inclusive contra a decretação da prisão preventiva do Roberto Jefferson, foi contra o parecer do Ministério Público. O Ministério Público é o detentor da ação penal. Se o Ministério Público falou não tem crime, isso quer dizer que, finalizado o inquérito policial, vai ser arquivado e a pessoa ficou presa e não vai ter processo. Porque o Procurador-Geral da República já entendeu que está dentro da liberdade de expressão. Não sei se está ou não, porque eu não conheço os autos, eu não sei o que está sendo apurado, mas o Procurador-Geral da República já deu a entender que não vai processá-lo, por entender que isso daí é censura prévia, que está dentro da liberdade de manifestação do pensamento. Então, quando pensamos nessa situação, no que diz aos blogs, principalmente, não há possibilidade de censura prévia no Brasil. O ato, a punição é posterior. Se praticou um crime, vai se responder por ele. Se ameaçou, se injuriou, se incitou à prática de crime. Mas criticar urnas eletrônicas não é crime. Fake news não é crime. Quais são os crimes que são imputados a essas pessoas? E outra coisa, se há imputação de crime, quem tem que processar é o juiz de primeiro grau, e não o TSE, porque essas pessoas não têm prerrogativa de foro. Vai ser feita uma investigação, o promotor de justiça eleitoral, que é estadual, que vai analisar, e se o caso propor ação penal. Mas qual o crime? Qual é a materialidade? Não tem. Perfeito. E outra coisa, a legislação brasileira, no Marco Civil da Internet, ele permite que se exclua publicações.
não tem previsão legal na nossa legislação para se bloquear canais. O chamado projeto das fake news traz um projeto, a possibilidade do próprio provedor ou da rede de mensageria privada quanto ao WhatsApp bloquear e se discutir posteriormente isso em juízo, mas não há. Não há por quê? Porque nossa legislação não permite a censura. Se você bloqueia, você está censurando. O que se faz é o seguinte: praticou crime? Quais são os crimes que eles praticaram? Os crimes estão descritos ali? Manda para o promotor de justiça que ele vai analisar, pode ser o caso de oferecer ação penal, mas censura, não. Ela não é permitida, é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, pacífica. Não tem nenhuma jurisprudência contra nesse sentido. Perfeito. Doutor Marcelo, como o doutor César Dario disse, não existe nenhum crime de fake news, mas existe a chance de ser incluído na legislação algum capítulo sobre isso? Em quais brechas jurídicas, como o senhor vinha comentando antes, esse chamado crime de fake news, ele poderia se encaixar como a legislação se compreende hoje? Não, vamos lá. Só dar um passinho para trás, né? É que a gente misturou um pouco as coisas aqui. Quando o doutor César começa a falar das questões de crimes, nós estamos falando do âmbito criminal, da justiça criminal. Essa decisão do TSE, veio do Luiz Felipe Salomão, corregedor, está no TSE. São esferas que se conversam, mas são esferas separadas, né? Então, se a gente vai falar de crime, isso está sendo apurado nas esferas adequadas. Na justiça eleitoral, o que se está observando ali é o cumprimento das regras eleitorais e para não ter um desvio no exercício da democracia e de como ela deve ser praticada, inclusive com as urnas, né? A gente precisa separar um pouco, porque senão fica parecendo que a coisa é automática, porque não tem um crime. A gente ainda não sabe se tem crime. O dominus litis, como disse o Dr. César, ainda não se manifestou em todos os casos. Tem ali a questão do Procurador-Geral da República, para algumas situações, mas para outras não. Com relação a fake news, veja só, a expressão fake news, ela ganhou grande repercussão a partir do uso dela do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, na disputa dele com a Hillary. Dali para frente é que a expressão ganhou mais uso pela mídia toda, né? E a gente usa em geral, a mídia em geral, eu mesmo, enfim, as pessoas usam em geral para querer falar de mentiras. Agora, é um comentário bastante oportuno e a pergunta que você fez é muito importante. Mentira por mentira não significa que haja um crime. Essa mentira, né, a fake news, primeiro a gente precisa entender que fake news no conceito de uma novidade, ela é uma estrutura organizacional de poder com financiamento para você divulgar inverdades. Então não é uma pessoa, não é o Marcelo Crespo, não é o Dr. César, que vai até a internet, publica um conteúdo e ele não é verdadeiro e isso é fake news. A fake news, quando nós falamos em termos mais importantes, é um sistema criminoso, inclusive com lavagem de dinheiro, inclusive com organizações criminosas criando e difundindo materiais. A nossa legislação, como bem disse o Dr. César, técnico que ela não tem um tipo penal que seja denominado fake news. Então, se alguém fala uma mentira, você não pode ser processado pura e simplesmente, criminalmente, por dizer uma mentira. No entanto, eu preciso analisar o conteúdo da fala, o contexto, quem ela está atingindo, né? Todos esses elementos são importantes para destrinchar, porque o conteúdo, então, mentiroso pode ganhar contornos de dano ou de lesão ou de um tipo penal que tenha previsão no Código Penal ou outra legislação. E aí, sim, nós podemos levar isso a um crime contra a honra, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, ou podemos até pensar em outras tipificações. O nosso Congresso Nacional está debatendo projetos de tipificação das fake news, o Senado aprovou, mandou para a Câmara dos Deputados, eu fui ouvido na Câmara dos Deputados como especialista no ano passado sobre esse tema está voltando a ser debatido agora. Não é um tema fácil de você regulamentar, justamente porque nós precisamos ter uma cautela de não criminalizar uma conduta de se falar alguma coisa. Nós não podemos ser criminalizados por falar, mas quando nós temos o direito de falar, nós também temos que saber que existe um limite entre o que nós falamos e a tentativa de derrubada da democracia.
isso não pode ser visto apenas como um limite inexistente, no sentido de cada um pode falar o que quiser, quando quiser, a hora que quiser. Não existe um só direito absoluto na nossa Constituição Federal, nem mesmo a vida, em que há uma previsão lá que, em casos de guerra, você pode até ter pena de morte. Então, não existindo um direito exclusivo que não possa ter limitação, a própria liberdade de expressão pode sofrer algumas limitações, e o que o TSE está fazendo é menos grave do que se fosse uma questão criminal. Porque, como disse o doutor César, criminalmente você vai prender alguém, você vai enjaular alguém, colocar alguém atrás das grades? Não, o TSE está fazendo, é menos grave você desmonetizar, você vai fazer o follow the money, coisa que o Ministério Público está muito acostumado a fazer nos casos de lavagem de dinheiro, de corrupção. Você vai atrás do financiamento, você vai atrás do dinheiro, você sufoca pelo dinheiro e não deixa circular. Então, é uma medida muito menos gravosa do que simplesmente perder as pessoas. Esse é um comentário importante da gente entender aqui também. Certo. Exato, e para deixar bem claro também, ninguém está defendendo o que fala Daniel Silveira, Roberto Jefferson, deputado Ottoni, bem como também Sérgio Reis. A gente está debatendo justamente essa possibilidade de falar e as suas implicações, e pelo que o senhor disse, né, doutor Marcelo, e também agora a pergunta do doutor César, a gente percebe então a necessidade do Congresso discutir, se aprofundar nesse tema, porque a tendência agora é haver uma grande expansão, estamos chegando aí nas proximidades das eleições, a gente sabe que essa movimentação vai crescer muito, e ao que parece não existe nada no nosso meio jurídico, nos nossos códigos aí, para arbitrar aí com clareza toda essa situação, doutor César. Sim. Por quê? Há um limite. O limite está previsto na Constituição. Então, todas as normas existentes, seja no âmbito penal, no âmbito civil, elas tendem a acompanhar a Constituição, e não a Constituição Federal acompanhar as normas. É o que a gente chama da constitucionalização do direito, seja do direito penal, seja do direito civil. E a Constituição Federal tem um dispositivo muito claro, é proibida a censura prévia. Por quê? Você vai punir, você pode até criar um tipo penal de fake news, pode, mas vai ser punido após a fala, não antes da fala, porque você não sabe o que a pessoa vai falar. Isso me lembra aquele filme Minority Report, com Tom Cruise. Existia uma máquina em que essa máquina sabia quem ia praticar o crime. Então, antes de praticar o crime, a pessoa era presa. Isso não existe no direito. Tá? A censura, o controle que existe da censura é posterior. Então, a pessoa praticou um ilícito civil, um ilícito penal, ela vai ser punida depois. Então, as fake news vão punir depois. Antes é inconstitucional, porque você não pode. Imagina o seguinte, Marcelo, vem um pedido e uma ordem judicial dizendo um programa tal da Jovem Pan está divulgando fake news. Vamos desmonetizar a Jovem Pan e vamos vamos acabar com o salário dos apresentadores. Vocês têm a liberdade de comunicação, prevista no artigo 220 da Constituição Federal. Essa liberdade de comunicação ela é independente de licença e de autorização. Isso quer dizer que a pessoa não precisa nem ser profissional. Ela basta estar exercendo uma atividade de comunicação, que é o caso dos blogs. O Supremo Tribunal Federal já decidiu dessa maneira, no sentido de que não há necessidade de diploma para exercer a função de jornalismo. Então, esses canais que discutem matéria política, no que diz respeito a essa decisão, vou falar dessa decisão específica, eu não estou defendendo ninguém, pelo amor de Deus. Tá? Não estou, até porque eu não sei o que as pessoas falaram, tem gente que praticou crime, sim. Há pessoas que praticaram crime, não vou dizer quem sim, quem não, mas crimes muito menos graves do que se propala por aí, crime contra a honra, crime de ameaça, crime de incitação ao crime. Tá? Então, quando nós vamos analisar essas situações, nós vamos ter uma punição posterior, não pode ser anterior. Praticou crime, praticou uma infração, vai ser punido. Agora, criticar a urna eletrônica, isso não é crime, isso não é atentado contra a democracia.
Os brasileiros, eu acredito que mais da metade da população tem algum tipo de desconfiança quanto às urnas eletrônicas, principalmente depois que ela foi invadida, e o próprio TSE falou que se chegou até o próprio código-fonte, não sei maiores detalhes, e o log, que é o artigo, os arquivos, eles desaparecem. Então, isso daí causa mais perplexidade. O PSDB, logo após a questão daquela dúvida que teve entre Aécio Neves e Dilma, ele fez uma tentativa de auditagem. Ele falou, olha, eu não posso dizer que houve fraude, nem posso dizer que não houve fraude, porque a urna não é auditável. Está lá, não sou eu que estou dizendo. Isso é objetivo, está lá. Então, dizer que não se pode criticar, as pessoas têm desconfiança. A pessoa pode externar a sua desconfiança. Isso daí não é atentado contra a democracia. Isso é um exercício de crítica, que é protegido pela Constituição Federal. O que não se pode dizer, olha, vamos invadir as sessões eleitorais, vamos quebrar as urnas, vamos invadir o TSE. Isso que não pode ser feito. Agora, criticar, qualquer pessoa pode criticar. Então, quando se pensa numa legislação das fake news, ela tem que observar a Constituição Federal. Então, se ela fizer punir, vai ser uma punição posteriori, não uma punição a priori. Doutor Marcelo, gostaria que o senhor remetesse aí um pouquinho ao seu último comentário. Qual é o limite, como o senhor comentou, entre falar e atentar contra a democracia? Atualmente está muito difícil a gente não passar ou, ao menos, entender essa linha que está extremamente tênue. Não, exatamente. Não é uma linha que nós conseguimos colocar claramente, né? Não existe uma coisa tão objetiva quanto dizer isto aqui pode e isso aqui não pode. É justamente por isso que a gente está tendo esse debate aqui, porque se as coisas fossem tão objetivas, se elas fossem tão claras, não haveria o debate, né? Haveria quase que um consenso. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com situações que podem ser limítrofes, nós temos que, sim, analisar um contexto. Não adianta olhar uma opinião, tem que ser um contexto. Contexto é contexto de fatos. O que está acontecendo? A justiça, ela não pode se basear em opiniões. A justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, os advogados em geral, a gente não pode se basear em achismos. Tudo na justiça funciona baseado em fato. Tem fato? Tem, está no processo, constitui uma prova, um elemento, um indício, ou não. Se está nos autos, se é fático, nós discutimos. Se é achismo, a gente pode discutir no bar, a gente pode discutir em família, a gente pode conversar no churrasco, mas não pode ser decidido na esfera do Poder Judiciário. A grande questão não existirá um momento em que nós vamos ter essa tranquilidade tão definida no preto no branco. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Algumas coisas são bastante óbvias quando a gente fala num crime contra a vida. Matar alguém, dá para você ser bastante claro, eu estou matando alguém ou não estou matando alguém. Mas quando nós vamos para o âmbito da opinião, o âmbito do discurso, é aí que nós precisamos ter cuidado. E aí eu discordo, doutor César, dizendo que a censura não existe censura prévia, não pode existir. Veja, a própria legislação penal, ela permite a prisão cautelar. Você pode ser preso antes de ser condenado. Isso deveria ser exceção, mas não é na prática. Se a gente for ver julgados dos nossos tribunais, especialmente no estado de São Paulo, a gente tem muitas decisões criminais que mantêm pessoas presas por porcarias, por crimes muito pequenos, às vezes até furtos, e o tribunal não solta. Isso é uma questão de política, de interpretação do tribunal sobre aquele fato. Porque eu quero fazer um controle criminal, eu não quero que as pessoas furtem, eu não quero que as pessoas roubem. Na Constituição está escrito que a prisão cautelar é em último caso. Então, a desmonetização, ela tem que ser interpretada não como uma censura prévia, porque não é prévia. Nos fatos, o que está acontecendo é o seguinte: você tem grupos de pessoas que estão se arquitetando para enfraquecer a democracia, para criticar, e não apenas criticar eu gosto ou não gosto,
mas para colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral, para você poder criticar e derrubar o TSE, para você poder derrubar os ministros do Supremo, e isso não é aceitável numa democracia. Não há nenhum indício ali de que as urnas tenham sido fraudadas. Teve um evento que o TSE se manifestou, o doutor César falou, mas que eles também declararam que não houve interferência na apuração da eleição. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Vamos discutir a segurança das urnas? Claro que vamos. Tudo aquilo que é construído pelo homem pode ter falhas. A gente não tem que botar aqui, a urna é 100% segura, mas as urnas, elas são auditadas de tempos em tempos com a participação do Ministério Público, com a participação dos partidos. Então a gente não pode falar como se fosse um negócio assim, é só a justiça. O Ministério Público põe a mão em urna, tem promotor eleitoral, tem juiz eleitoral, eles fiscalizam. E se promotor e juiz eleitoral nunca conseguiram também dizer que tem uma fraude, ou não estão fazendo bem o trabalho, ou não tem a fraude. Ou então a gente precisa fazer o seguinte, vamos pedir para a Justiça Eleitoral fazer aquilo que eles estão propondo agora, vamos aumentar o número de urnas que vão ser auditadas, porque por enquanto é um número sempre muito pequeno, eles têm lá um número, eu não me lembro de cabeça para dizer, não são todas as urnas que são auditadas, mas a gente precisa tomar esse cuidado, vamos fazer melhor, vamos trazer mais transparência para o processo democrático, e não defender que o processo democrático seja enfraquecido, eu dizendo que qualquer um pode entrar na urna. Eu não sei se qualquer um pode entrar na urna, eu não tenho elementos técnicos para dizer isso. E até agora, o que a gente tem é que o próprio TSE, Ministério Público e os próprios partidos que fiscalizam durante as eleições não fizeram. Isso tem sido um movimento político recente de tentar desacreditar o TSE. Certo. Agora, doutor César, o senhor como um operador de direito, também é exemplo do doutor Marcelo, né? Eu queria ouvi-lo, doutor César, sobre essa crise praticamente institucional. A gente observa que nós estamos falando de decisões da justiça, que estão sendo tomadas, decisões até, claro, acompanhando a evolução da internet e tudo mais, mas não eram tomadas anteriormente desta mesma forma. A gente observa todo um recrudescimento aí desses dois lados aí, Supremo, Executivo. O senhor fica preocupado com toda essa situação? O senhor que milita na área há muitos anos? Sim, eu fico. Antes disso, quero fazer uma observação que foi dito pelo colega. A medida cautelar de uma prisão preventiva, ela é decretada depois do crime. A censura prévia, ela é determinada antes do crime. Então, são situações totalmente diferentes. Quando se prende cautelarmente, quando se prende para evitar ou para esmagar uma organização que faz lavagem de dinheiro, você já tem o crime. O crime já foi praticado. No caso da censura prévia, ainda não tem crime nenhum. Não há uma infração. Está se fazendo isso antes da prática do crime. Realmente, nós temos, de um tempo para cá, e eu vou dizer após a eleição do presidente Bolsonaro, paradigmas muito diversos existentes na nossa justiça, principalmente nos tribunais superiores. Tivemos até, mais recentemente, a instauração desse chamado inquérito das fake news. Isso daí, antes, seria impensado, porque foi um inquérito instaurado de ofício, foi dirigido para determinado relator, as vítimas investigando elas próprias, as pessoas sendo investigadas pelo Supremo Tribunal Federal sem ter prerrogativa de foro, sem, muitas vezes, medidas cautelares, sem a participação do Ministério Público. Foi promovido o arquivamento do inquérito pela Procuradora-Geral da República. Até então, o Supremo dizia, promoveu-se requerimento pelo Procurador-Geral da República, não tem mecanismo de revisão. Arquive-se, não foi arquivado. Então, nós tivemos diversas decisões muito diferentes do que eram tomadas anteriormente. Então, isso daí acaba trazendo uma certa insegurança jurídica. O próprio fato do Tribunal Superior Eleitoral está investigando isso. Ele está investigando, pelo que eu saiba, sem a participação do Ministério Público. Que eu vi, houve uma representação da autoridade policial, não sei se está vendo a participação do Ministério Público ou não, e quem faz esse tipo de investigação
normalmente, é a polícia, mas a polícia judiciária em primeiro grau. É o promotor de justiça do primeiro grau, é o delegado de polícia de primeiro grau, porque as pessoas não têm prerrogativa de foro. Não é a vítima que tem que ter prerrogativa de foro, é o autor do delito, uma garantia do cargo. Então, essa investigação ela deveria ser feita em primeiro grau, seja pelo promotor criminal, seja pelo promotor eleitoral, ou seja na área de patrimônio público, improbidade, o que seja. Então, são situações que não aconteciam anteriormente e agora estão acontecendo e acabam trazendo uma certa perplexidade para os operadores do direito, porque são medidas que não eram tomadas anteriormente pelos tribunais superiores. A composição mudou muito pouca e acabou sendo tomada. Decisões que os operadores do direito não conseguem entender. Fica difícil explicar para um aluno que foi criado um tipo penal de homofobia por meio de decisão judicial com analogia em malam partem, porque todas as vezes que uma das primeiras coisas que a gente explica em direito penal para o aluno é que exige no direito penal o princípio da legalidade plena. A gente chama de reserva legal. No crime, numa pena se elege. Só por meio de lei pode se criar crime, porque não pode haver nenhum tipo de analogia contra o réu. E criou-se. Então, ficam situações difíceis que acabam trazendo uma certa insegurança jurídica, porque eram decisões que não ocorriam anteriormente e têm ocorrido agora. Eu trago isso daqui para os recentes casos de decretação de prisões preventivas. Vou dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal tem concedido liberdade provisória para pessoas flagradas com tonelada de droga. Tonelada de droga concede-se liberdade provisória, porque diz que vai ser aplicada a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, porque pode ser reconhecido o tráfico privilegiado se a pessoa é primária de os antecedentes. Ao passo que se decreta, muitas vezes, uma prisão cautelar por crime de opinião, por crime que, muito provavelmente, se a pena aplicada, não vai ultrapassar 4 anos. Perfeito. A pessoa vai cumprir a pena em regime aberto. Então, são situações que a gente não consegue explicar para os alunos, porque foge à proporcionalidade que deve existir no direito penal, que deve existir no direito como um todo. Então, esse tipo de situação, esses tipos de decisões, que são decisões fundamentadas, que eu respeito, como eu digo, eu respeito todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, tenho eles na mais alta conta. Sou amigo pessoal, inclusive, de um deles. Mas a gente não consegue entender, a gente pode criticar as decisões. Perfeito, doutor César. A gente não pode atacar as pessoas. Perfeito, nosso tempo está se encerrando. Eu vou, então, chamar o doutor Marcelo Crespo para finalizar também sobre esse tema. Doutor Marcelo. Vamos lá, o que o doutor César falou faz total sentido. Existem hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, muitas decisões que nos deixam perplexos mesmo, e muitas decisões que acabam não seguindo uma coerência. E isso nós estamos aqui, pelo menos eu não estou me referindo aqui ao Supremo Tribunal Federal ou um tribunal em específico. Nós temos vários magistrados, nós temos vários tribunais, nós temos várias situações realmente com situações disparatadas, né, como foi colocado aqui. Então isso também não é bem uma novidade, a gente tem visto isso acontecer cada vez mais. Eu deixo como mensagem aqui que qualquer coisa que a gente precise dizer a respeito de tribunais, em primeiro lugar, a gente não pode desqualificar o tribunal porque a gente gosta ou desgosta da decisão. Esse é o sistema jurídico que nós escolhemos na nossa Constituição Federal. Se o ministro X, Y ou Z decide contra o meu interesse, contra o meu crer, eu posso recorrer até onde exista recurso, e depois disso eu posso lamentar, porque é assim que a democracia ela é construída. Então, o que a gente não pode é afundar a credibilidade do Poder Judiciário, a credibilidade do Poder Judiciário Eleitoral, né, do Superior Tribunal Eleitoral, apenas por não gostar de uma decisão. Não gostar de decisão é comum para um promotor de justiça, é comum para um advogado, a gente vive recorrendo, conversando, fazendo essas interlocuções, mas nós temos que ter sempre uma discussão técnica, muito técnica, dar sim voz para várias vozes diferentes, especificar melhor condições para auditoria das urnas, mas, no geral, a gente precisa parar um pouco com teorias da conspiração, parecendo que aqui no Brasil tudo sempre aconteceu com fraudes eleitorais. Era muito mais fácil você fraudar
uma eleição baseada no papelzinho, em que as pessoas conferiam voto com o Walkman. Para quem lembra o que era o Walkman, toca-fita, que você colocava um fone no ouvido, estava o pessoal contando voto, ouvindo música, conversando um com o outro. Não é possível que isso seja mais seguro do que as urnas que a gente tem hoje. Mas vamos trabalhar para que isso seja melhor, né? É como eu disse, tudo aquilo que é criado pelo homem pode ter falhas. Então, não é assumir que a urna é perfeita. Vamos melhorar e manter a nossa democracia e liberdade de expressão. Muito obrigado pela oportunidade de debater com todos aqui. Um abraço para o Dr. César também. Obrigado pelo debate em alto nível aqui. Sem dúvida, muito obrigado pela participação, doutor Marcelo Crespo, especialista em direito digital, e também o procurador de Justiça de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, que participaram conosco aqui no Quem Tem Razão da Jovem Pan. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela participação. Abraço. Obrigada, doutores. Quem Tem Razão.